O burburinho crescia nos bastidores do grande evento beneficente Vozes pela Esperança, que reunia artistas e personalidades de diversas vertentes no Allianz Parque, em São Paulo. As luzes do estádio brilhavam com intensidade, refletindo a expectativa do público que lotava as arquibancadas numa noite de junho. Milhares de pessoas haviam adquirido ingressos para assistir ao espetáculo que prometia unir música sertaneja, pop e religiosidade em prol das vítimas das enchentes que haviam devastado o sul do país. Leonardo ajustava o cinto em sua calça jeans enquanto observava a movimentação da equipe técnica. Aos 61 anos, o cantor sertanejo mantinha a mesma simplicidade dos tempos em que trabalhava na roça em Goiás, antes da fama. Apesar das décadas de sucesso, seu olhar continuava sereno, carregando histórias de superação que o público tanto admirava. 5 minutos, seu Leonardo, avisou um jovem produtor, visivelmente nervoso diante da presença do ícone da música sertaneja. Fica tranquilo, meu filho. Já passei por coisa muito pior na vida, respondeu o cantor, com um sorriso acolhedor, enquanto tomava um gole da água que sempre mantinha por perto, desde que médicos o aconselharam a cuidar melhor da saúde. Do outro lado do corredor, Padre Marcelo Rossi organizava as anotações para sua participação. Aos 57 anos, o religioso tinha transformado sua imagem ao longo dos anos, dos tempos de fisiculturista e padre pop das multidões, para uma figura mais reflexiva e centrada na evangelização através da mídia. Suas missas continuavam lotadas, mas seu discurso havia se tornado mais ortodoxo, com ênfase crescente na tradição católica. Padre, o senhor está no bloco seguinte ao do Leonardo. Vocês terão um momento de interação após a apresentação dele, explicou a coordenadora do evento, uma mulher de meia idade com um crachá da organização. Perfeito, respondeu o sacerdote, ajustando o colarinho clerical. Será uma oportunidade para levar uma mensagem de conversão e esperança genuína a um público diferente. O encontro dos dois não estava no roteiro inicial do evento. A interação havia sido sugerida de última hora pela produção, que viu na junção dos dois ícones populares uma oportunidade de aumentar a arrecadação. O que ninguém poderia prever é que aquele encontro aparentemente simples desencadearia uma série de acontecimentos que marcariam profundamente ambos. O primeiro a subir ao palco foi Leonardo. As primeiras notas de Pense em Mim fizeram o estádio vibrar em um coro uníssono. Havia algo magnético na presença do cantor, que parecia criar uma conexão instantânea com cada pessoa presente. Durante 40 minutos, ele conduziu o público por uma viagem através de suas canções mais emblemáticas, mesclando histórias pessoais entre uma música e outra. Esta próxima canção, disse ele ao microfone após encerrar, Talismã, dedico a todos que já sentiram que perderam tudo, mas encontraram forças para recomeçar. Como eu, quando perdi meu irmão Leandro. O público silenciou. A menção ao irmão, falecido em 1998, ainda provocava emoção. Leonardo então interpretou Um Sonhador, com uma intensidade que fez muitos levarem as mãos aos olhos para conter as lágrimas. Nos bastidores, Padre Marcelo observava atentamente a apresentação. Ele notava como Leonardo, mesmo sem um discurso explicitamente religioso, conseguia tocar o coração das pessoas de uma forma que muitas homilias não conseguiam. Isso o intrigava e, de certa forma, o incomodava. Quando as luzes diminuíram após o término da apresentação de Leonardo, o apresentador do evento anunciou: "E agora, recebam com muito carinho o homem que transformou a fé em algo acessível a milhões de brasileiros, Padre Marcelo Rossi." O sacerdote subiu ao palco sob aplausos. Seu carisma era inegável, embora de natureza diferente do cantor que o antecedeu. Padre Marcelo começou sua participação com uma breve oração,
seguida de reflexões sobre a importância da solidariedade em tempos de crise. E para este momento especial, disse o apresentador retornando ao palco, convidamos novamente ao palco o grande Leonardo para um bate-papo com nosso querido padre. Leonardo retornou sob novos aplausos. Os dois se cumprimentaram cordialmente, embora fosse perceptível uma certa tensão no ar. Sentaram-se em poltronas preparadas para o momento, enquanto câmeras transmitiam o evento ao vivo para todo o Brasil. Leonardo, é uma alegria tê-lo aqui, começou o padre. Sua música toca multidões há décadas. Mas me diga, como você vê a relação entre sua arte e a espiritualidade? O cantor ajeitou-se na poltrona antes de responder, com aquela simplicidade característica dos homens do interior. Olha, padre, eu não sou de ficar falando muito de religião, mas acredito que Deus está em todo lugar, na música que faço, no sorriso de uma criança, no abraço de quem a gente ama. Padre Marcelo assentiu, mas seu semblante revelava que esperava uma resposta diferente. O que nenhum dos presentes imaginava é que aquele seria apenas o começo de um encontro que transcenderia as expectativas de todos e revelaria camadas mais profundas de ambas as personalidades. A entrevista continuava sob os holofotes do Allianz Parque, com milhares de olhos atentos e milhões mais acompanhando pela transmissão ao vivo. A resposta simples de Leonardo sobre sua espiritualidade havia deixado um breve silêncio no ar, que Padre Marcelo tratou de preencher rapidamente. Interessante sua colocação, Leonardo, disse o sacerdote, inclinando-se ligeiramente para a frente. Mas você não acha que precisamos ser mais específicos sobre nossa fé? Em tempos de tanta confusão espiritual, não seria importante declarar abertamente os princípios cristãos católicos? O cantor percebeu o tom na pergunta, aquela sutil pressão que já havia encontrado tantas vezes ao longo de sua carreira. Leonardo passou a mão pelo cabelo grisalho, ganhando alguns segundos para refletir antes de responder. Padre, com todo respeito, cresci numa família simples em Goiás. Aprendi que Deus se mostra nos gestos, não nas palavras bonitas. Tenho minha fé do meu jeito, respeito a igreja, mas acho que o importante é como a gente trata os outros. Uma tensão quase imperceptível se estabeleceu no palco. O apresentador, sentindo o clima mudar, tentou intervir. Temos aqui duas grandes personalidades brasileiras, cada uma com sua forma de tocar o coração das pessoas. Mas Padre Marcelo, movido por sua convicção evangelizadora, não deixou o assunto morrer. Durante anos, havia refinado sua abordagem para trazer pessoas ao que considerava o caminho correto da fé. Leonardo, entendo seu ponto de vista, mas veja, quando alguém com sua influência fala de espiritualidade de forma tão, digamos, generalizada, não teme estar contribuindo para um certo relativismo religioso? As pessoas precisam de direção clara nesses tempos confusos. O público se agitou ligeiramente. Nas redes sociais, comentários começavam a surgir sobre a tentativa de conversão ao vivo. Nos bastidores, produtores trocavam olhares preocupados. Leonardo respirou fundo. Seus olhos, que carregavam o peso de uma vida marcada por triunfos e tragédias pessoais, mantiveram-se serenos. Ele se lembrou brevemente do irmão Leandro, das dificuldades financeiras da juventude, do filho Pedro Leonardo, que quase perdeu em um acidente, eventos que haviam moldado sua filosofia de vida. Padre Marcelo, com todo o carinho e respeito que tenho pelo senhor, acredito que Deus é maior que qualquer religião. Já vi o sofrimento de perto muitas vezes. Na hora da dor, não importa se a pessoa é católica, evangélica ou se não frequenta igreja nenhuma. O que vale é o coração. O padre ajustou o colarinho, visivelmente desconfortável, com a resposta que fugia do script que havia imaginado. Marcelo Rossi havia passado por sua própria transformação ao longo dos anos, de um sacerdote que surfava na onda pop da renovação carismática para alguém mais conservador em suas posições teológicas.
Para ele, a clareza doutrinária era fundamental. Mas Leonardo insistiu. Não acha que essa visão pode confundir seus fãs? A Bíblia nos ensina um caminho claro, e como católicos temos a responsabilidade de ir. Foi quando o cantor sertanejo o interrompeu com gentileza, mas firmeza. Padre, me perdoe interromper, mas o senhor sabe que perdi meu irmão, minha dupla, meu melhor amigo. Naqueles dias de hospital, vi pessoas de todas as religiões rezando por ele. Todas eram sinceras. Ali entendi que Deus não se prende a rótulos. Um silêncio pesado caiu sobre o estádio. A menção à morte de Leandro, um momento traumático que o Brasil acompanhou coletivamente em 1998, trouxe uma dimensão inesperada à conversa. Não era mais um debate teológico abstrato, mas o testemunho de um homem que havia enfrentado o luto sob os olhos da nação. Nos bastidores, a diretora do evento fez sinal para o apresentador encerrar aquele segmento o quanto antes. A tensão era palpável e as redes sociais já fervilhavam com opiniões divididas. Acho que podemos refletir sobre essas diferentes perspectivas de fé, interveio o apresentador, tentando suavizar o momento. Que tal encerrarmos este bloco com uma música? Leonardo, poderia nos presentear com mais uma canção? O cantor assentiu, levantando-se com aquela dignidade tranquila que o caracterizava. Padre Marcelo permaneceu sentado, seu semblante revelando um conflito interno. O que começara como uma tentativa de corrigir publicamente a espiritualidade do artista havia se transformado em algo completamente diferente. Leonardo aproximou-se do microfone novamente, enquanto a banda se preparava. Antes de começar a cantar, olhou para o público e disse com simplicidade: "Esta canção se chama Essas Malditas Saudades. Dedico a todos que já sentiram falta de alguém, e também ao Padre Marcelo, que faz um trabalho bonito à sua maneira." Aquele gesto inesperado de reconciliação pegou todos de surpresa. Enquanto os primeiros acordes começavam, câmeras captaram o olhar surpreso do sacerdote. A plateia aplaudiu entusiasticamente, percebendo que acabavam de testemunhar algo além de um simples debate sobre religiosidade. O que ninguém poderia prever é que aquela troca aparentemente encerrada continuaria a reverberar nos bastidores, levando ambos a um confronto mais íntimo com suas próprias convicções. O corredor que levava aos camarins era um labirinto de emoções contidas. O evento prosseguia no palco principal com a apresentação de outros artistas, mas tanto Leonardo quanto o Padre Marcelo haviam se retirado para seus respectivos espaços privados após o tenso encontro televisionado. Leonardo dispensou sua equipe com um gesto gentil, pedindo alguns minutos de solidão. Sentou-se no sofá do camarim, observando seu próprio reflexo no espelho iluminado. As rugas em seu rosto contavam histórias, da infância pobre em Goiás, da ascensão meteórica com o irmão, da dor dilacerante da perda, da reconstrução solitária de sua carreira. Aos 61 anos, sentia que havia aprendido a separar o essencial do supérfluo, inclusive na fé. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. "Pode entrar", disse, imaginando ser algum assistente de produção. Para sua surpresa, era Padre Marcelo Rossi quem apareceu no batente da porta. O sacerdote parecia diferente do homem confiante que minutos antes tentava conduzi-lo a uma declaração pública de fé católica. "Posso conversar com você por um momento, Leonardo?", perguntou o padre, com uma humildade que contrastava com sua postura anterior. "Oh, claro. Padre, entre." Leonardo gesticulou para que se sentasse. "Quer uma água?" "Aceito. Obrigado." Um silêncio desconfortável pairou entre eles, enquanto Leonardo servia 2 copos de água. Foi o padre quem finalmente quebrou o gelo. "Vim pedir desculpas. Lá no palco, eu estava mais preocupado em passar uma mensagem para o público do que realmente escutar você." Leonardo observou o sacerdote por alguns instantes, antes de responder. "Não precisa se desculpar, padre. Cada um tem seu jeito de ver as coisas." "Não, preciso sim."
insistiu Marcelo Rossi. Quando você falou sobre seu irmão, aquilo me tocou. Me fez lembrar de algo que às vezes esqueço em meio a tantos compromissos e responsabilidades. O cantor sertanejo ofereceu um olhar compreensivo, mas permaneceu em silêncio, dando espaço para que o sacerdote continuasse. Sabe, Leonardo, nem sempre fui esse padre que você vê hoje, continuou Marcelo, girando o copo de água entre os dedos. Quando comecei meu ministério, era movido por uma alegria espontânea. Com o tempo, as responsabilidades, as críticas, as expectativas, tudo isso foi me tornando mais rígido, mais preocupado com a forma correta de fazer as coisas. Leonardo assentiu, reconhecendo ali algo familiar. A fama muda a gente, não é? Seja cantor, seja padre, de repente, todo mundo espera que você seja perfeito, que tenha todas as respostas. Exatamente, concordou o padre, com um suspiro de alívio, por ser compreendido. Quando você falou do seu irmão lá no palco, algo despertou em mim. Me lembrei de quando eu mesmo passei por momentos difíceis. Minha depressão, os problemas de saúde. Nesses momentos, o que me salvou não foram as fórmulas teológicas, mas o simples sentimento de que não estava sozinho. A menção à depressão que o padre enfrentara anos antes, um assunto que ele raramente abordava em público, sinalizava a profundidade daquela conversa. Leonardo percebeu que estavam compartilhando algo raro, um momento de autenticidade, longe das câmeras. Padre, posso contar uma coisa que nunca falei em entrevista nenhuma? Perguntou Leonardo. Claro, quando Leandro estava nos últimos dias, lutando contra o câncer, eu rezava de todo jeito que conhecia. Prometi tudo o que podia prometer. Cheguei a negociar com Deus, dizendo que se fosse preciso, levasse minha carreira, meu dinheiro, mas deixasse meu irmão. Leonardo fez uma pausa, os olhos marejados pela lembrança. Quando ele partiu mesmo assim, fiquei com raiva. De Deus, da igreja, de tudo. Passei meses assim. Padre Marcelo ouvia com atenção, seu rosto refletindo empatia genuína. O que te fez superar essa raiva? Perguntou gentilmente. Foi um dia simples, respondeu Leonardo. Estava na fazenda, já era noite. Saí para olhar o céu estrelado, como fazia quando era menino. De repente, senti uma paz inexplicável. Não ouvi vozes, não vi nada extraordinário. Só entendi que meu irmão estava bem e que a vida continua de outro jeito. O padre ficou em silêncio por alguns instantes, processando aquele relato sincero. Sabe, Leonardo, às vezes nós, religiosos, complicamos tanto as coisas. Criamos tantas regras, tantas fórmulas. E esquecemos que a experiência de Deus pode ser tão simples quanto olhar para o céu numa noite na fazenda. Aquela confissão surpreendeu o cantor. Não esperava ouvir algo assim de um sacerdote conhecido por suas posições doutrinárias firmes. Padre, posso fazer uma pergunta sincera? Indagou Leonardo. Claro, o senhor nunca teve dúvidas. Nunca questionou esse caminho que escolheu? Marcelo Rossi respirou fundo antes de responder, como se pesasse cada palavra, mais vezes do que as pessoas imaginam, principalmente durante minha depressão. Cheguei a pensar que tinha falhado, que era um impostor. Pregava a alegria enquanto estava despedaçado por dentro. E como superou isso? Aceitando que a fé não elimina as dúvidas. Ela apenas nos dá coragem para viver com elas, respondeu o padre, com uma sinceridade que raramente demonstrava em suas aparições públicas. Mas é difícil admitir isso quando milhões de pessoas esperam que você tenha todas as respostas. Leonardo sorriu com compreensão. Somos parecidos, então. Tenho que sorrir e cantar mesmo nos dias em que só queria ficar sozinho. É o preço da visibilidade. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Era um assistente de produção avisando que Leonardo seria chamado de volta ao palco para o encerramento do evento em 15 minutos. Preciso me preparar, disse o cantor, levantando-se. Padre Marcelo também se levantou, mas antes de sair, fez algo inesperado. Estendeu a mão para Leonardo. Obrigado por me lembrar que antes de ser padre, sou humano. Leonardo, em um gesto espontâneo, ignorou a mão estendida e deu um abraço no sacerdote.
E obrigado por me ouvir de verdade, não só tentar me corrigir. Aquele abraço, longe das câmeras e dos olhares do público, selou uma compreensão mútua que transcendia suas diferentes visões de mundo. O que havia começado como um confronto velado de ideologias se transformara em um raro momento de autenticidade. Enquanto Padre Marcelo caminhava de volta para seu próprio camarim, levava consigo uma inquietação produtiva. Aquela conversa havia tocado em algo profundo, algo que exigiria reflexão nos dias que viriam. Na manhã seguinte ao evento beneficente, o Brasil virtual fervilhava. Trechos do encontro entre Leonardo e Padre Marcelo Rossi circulavam em todas as plataformas sociais, acompanhados de comentários apaixonados. Hashtags como #JustTime Leonardo e #SeTime Padre Marcelo dividiam opiniões, enquanto comentaristas de religião e cultura pop se apressavam em publicar análises sobre o ocorrido. No programa matinal Bom Dia Brasil, a apresentadora introduzia o assunto que dominava as conversas. O encontro entre o cantor Leonardo e o padre Marcelo Rossi, no evento beneficente Vozes pela Esperança, gerou intenso debate nas redes sociais. Enquanto alguns apoiam a postura do padre em defender princípios religiosos claros, outros elogiam a simplicidade e autenticidade do cantor sertanejo ao falar sobre sua espiritualidade pessoal. Em seu apartamento em São Paulo, Padre Marcelo assistia à repercussão com um misto de desconforto e reflexão. Seu telefone não parava de receber mensagens de outros religiosos, de fiéis, de jornalistas buscando declarações. Muitos o parabenizavam por tentar trazer o cantor para o caminho correto. Interpretações que agora lhe causavam um estranho mal-estar após a conversa nos bastidores. O sacerdote desligou a televisão e caminhou até seu pequeno oratório doméstico. Ajoelhou-se, buscando clareza em meio à confusão de sentimentos. A conversa privada com Leonardo ecoava em sua mente, especialmente quando o cantor falou sobre a perda do irmão e sua experiência pessoal de reconexão com a fé. "E Senhor", murmurou o padre em oração, "tantas vezes penso estar defendendo tua verdade, quando na verdade estou apenas impondo minha visão limitada." Naquele mesmo momento, a cerca de 80 quilômetros dali, Leonardo tomava café da manhã em sua fazenda em Jaguariúna. Diferente do padre, o cantor mantinha distância das redes sociais e noticiários, preferindo a tranquilidade de sua propriedade rural. Seu filho, Zé Felipe, havia ligado mais cedo para comentar sobre a repercussão. "Pai, você está bombando na internet. Todo mundo falando daquele papo com o padre." "É mesmo, filho? E o que estão falando?" perguntou Leonardo, enquanto observava o nascer do sol sobre os pastos verdejantes. "Muita gente apoiando você, dizendo que sua resposta foi de uma sabedoria simples. Outros defendendo o padre, claro. Mas a maioria achou bonito como você dedicou a música a ele mesmo depois daquele clima tenso." Leonardo sorriu, pensativo. "Sabe, filho, depois que saímos do palco, tivemos uma conversa diferente. Eu e o padre, longe das câmeras. Somos só dois homens tentando fazer o melhor que podemos, cada um do seu jeito." A manhã avançava quando Leonardo recebeu uma ligação inesperada. Era sua assessora, Margarete, com uma proposta inusitada. "Leonardo, o pessoal da TV Record entrou em contato. Eles querem fazer um programa especial com você e o padre Marcelo Rossi. Uma espécie de continuação daquela conversa, mas em um formato mais longo, para falar sobre fé, perda e recomeço." O cantor hesitou. Não era de sua natureza explorar temas pessoais em programas de televisão, muito menos questões espirituais. Por outro lado, algo na conversa privada com o padre havia despertado nele uma reflexão sobre como suas próprias experiências poderiam ajudar outras pessoas. "Deixa eu pensar, Margarete. Vou ligar para o padre primeiro, ver o que ele acha disso." Do outro lado da cidade, Padre Marcelo recebia proposta similar de sua própria equipe de comunicação.
Sua reação inicial foi de recusa. Não acho apropriado transformar uma questão de fé em espetáculo televisivo, argumentou com seu assessor. Mas, padre, pense no alcance. Milhões de pessoas que normalmente não ouviriam uma mensagem religiosa poderiam ser tocadas. E depois daquela conversa no palco, muita gente está curiosa para ver vocês dois dialogando novamente. O sacerdote ponderou, lembrando-se da autenticidade do cantor nos bastidores. Talvez houvesse ali uma oportunidade não de converter Leonardo, como inicialmente pensara, mas de demonstrar que pessoas com visões diferentes podiam dialogar com respeito. Vou pensar e orar sobre isso, respondeu finalmente. À tarde, para surpresa de Marcelo Rossi, seu telefone tocou exibindo um número desconhecido. Era Leonardo. Padre, aqui é o Leonardo. Espero não estar incomodando. De modo algum, respondeu o sacerdote, genuinamente surpreso. Como está? Estou bem. Olha, me ligaram sobre um tal programa especial com nós dois. Queria saber se você também recebeu esse convite e o que pensa disso. Houve um breve silêncio antes que o padre respondesse. Recebi sim. Confesso que minha primeira reação foi dizer não. Tenho receio de transformar assuntos de fé em entretenimento. Entendo perfeitamente, concordou Leonardo. Também não sou muito de ficar expondo o que penso sobre esses assuntos. Mas depois fiquei pensando, talvez nossa conversa ontem nos bastidores pudesse ajudar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. O padre se surpreendeu com a sintonia daquele pensamento com suas próprias reflexões recentes. Estava pensando algo semelhante, admitiu. Talvez pudéssemos mostrar que é possível dialogar com respeito, mesmo tendo visões diferentes. Exatamente, exclamou Leonardo, sem aquela pressão de palco, sem um tentando convencer o outro, só uma conversa honesta. Houve outro momento de silêncio, desta vez mais confortável, como se ambos estivessem processando a possibilidade. Leonardo, disse finalmente o padre, se decidirmos fazer isso, precisamos estabelecer algumas condições. Nada de sensacionalismo, nada de edições que possam distorcer o que falamos. Concordo plenamente. E acho que deveríamos incluir outras pessoas também. Gente comum que passou por perdas, por crises de fé. Não só nós dois, como se fôssemos os donos da verdade. A sugestão surpreendeu positivamente o sacerdote. Era um Leonardo diferente daquele personagem festeiro que a mídia costumava retratar. Isso seria realmente significativo, concordou Marcelo Rossi. Transformar o que começou como um confronto em algo construtivo. Combinaram de se encontrar pessoalmente na semana seguinte para definir os detalhes antes de aceitar formalmente o convite. Ao desligar o telefone, o padre se viu refletindo sobre como Deus agia por caminhos inesperados. O que começara como uma tentativa de corrigir publicamente a fé do cantor estava se transformando em uma lição de humildade para ele próprio. Enquanto isso, nas redes sociais, o debate continuava acalorado. Comentaristas religiosos conservadores lamentavam o que chamavam de relativismo espiritual de Leonardo, enquanto outros elogiavam sua autenticidade. Poucos sabiam da conversa privada que havia ocorrido nos bastidores, ou da transformação silenciosa que começava a acontecer tanto no sacerdote quanto no cantor. Naquela noite, ao celebrar a missa em sua paróquia, Padre Marcelo surpreendeu os fiéis com uma homilia diferente do habitual. Muitos de vocês provavelmente viram o vídeo que está circulando de minha conversa com o cantor Leonardo, começou ele. Quero compartilhar algo que aprendi recentemente. Às vezes, estamos tão preocupados em defender a verdade que esquecemos de escutar as experiências das pessoas. Cristo não converteu ninguém à força de argumentos, mas através do amor e da escuta verdadeira. A congregação ouviu em silêncio, surpresa com aquela nova abordagem do sacerdote conhecido por suas posições firmes. Nos próximos dias, continuou ele, vocês talvez vejam notícias sobre um programa especial que estamos planejando.
Peço suas orações para que seja um momento de diálogo verdadeiro, não de disputa ou espetáculo. Na fazenda em Jaguariúna, Leonardo também refletia sobre os acontecimentos recentes enquanto tocava violão na varanda, acompanhado apenas pelo canto dos pássaros e pelo balançar das folhas das mangueiras. Uma composição nova começava a tomar forma, inspirada pela experiência do dia anterior. Os versos falavam sobre encontros inesperados e verdades simples redescobertas sob as estrelas. Era uma canção que falava de fé sem mencionar religião, de esperança sem prometer milagres, de um Deus que se revelava nos pequenos momentos de conexão humana. Essa vai ser especial, murmurou para si mesmo, anotando os acordes em um caderno surrado. O que nenhum dos dois podia prever era como aquele programa especial, nascido de um confronto televisionado, acabaria tocando milhões de brasileiros em um momento em que o país, polarizado em tantas frentes, precisava desesperadamente de exemplos de diálogo respeitoso. 3 semanas após o evento beneficente que havia colocado Leonardo e Padre Marcelo Rossi no centro das atenções, os preparativos para o programa especial estavam concluídos. O título escolhido, Caminhos da Fé, Diálogos Possíveis, refletia a proposta de uma conversa genuína sobre espiritualidade que transcendesse rótulos e posições inflexíveis. O cenário, montado no Memorial da América Latina em São Paulo, fugia dos estúdios tradicionais de televisão. Uma sala circular, com grandes janelas que permitiam a entrada da luz natural, havia sido decorada com simplicidade. Apenas 2 poltronas confortáveis para os protagonistas, mais alguns assentos para convidados e elementos naturais como plantas e água corrente, criando uma atmosfera acolhedora. Nos bastidores, Leonardo ajustava o colarinho da camisa azul clara que havia escolhido para a ocasião. Diferente de suas apresentações habituais, onde o chapéu era quase obrigatório, desta vez optara por um visual mais sóbrio, mantendo apenas o inseparável cinto com fivela que carregava desde os tempos da dupla com o irmão. Nervoso? Perguntou Zé Felipe, que fizera questão de acompanhar o pai naquele compromisso especial. Não é bem nervosismo, respondeu Leonardo, com um meio sorriso. É mais uma responsabilidade. Não quero que isso vire um círculo, sabe? Quero falar coisas que realmente importam. Em outro camarim, Padre Marcelo Rossi fazia uma breve oração antes de entrar no estúdio. As últimas semanas haviam sido de profunda reflexão para o sacerdote. A repercussão do encontro com Leonardo o levara a questionar aspectos de sua própria abordagem evangelizadora. "Pronto, padre?" perguntou a produtora, assomando à porta do camarim. "Pronto", respondeu ele, fazendo o sinal da cruz. Enquanto caminhava em direção ao estúdio, o padre se lembrou da reunião preparatória que tivera com Leonardo na semana anterior. Haviam combinado que não haveria roteiro fechado, apenas tópicos gerais. A ideia era manter a autenticidade da conversa, permitindo que fluísse naturalmente. O programa começaria em poucos minutos. Além de Leonardo e Padre Marcelo, 3 convidados especiais participariam do diálogo. Maria das Dores, uma mulher de 67 anos que perdera o filho em um acidente e encontrara forças para seguir em frente. Professor Carlos, filósofo e agnóstico, que estudava a importância da espiritualidade, mesmo fora de contextos religiosos. E irmã Conceição, freira, que dedicava sua vida a trabalhar com moradores de rua, encontrando manifestações de fé nos lugares mais improváveis. As câmeras se posicionaram. O apresentador escolhido, Pedro Bial, conhecido por sua habilidade em conduzir conversas profundas sem sensacionalismo, deu as boas-vindas ao público. "Boa noite. O que vocês assistirão hoje não é um debate, nem uma tentativa de converter ninguém. É uma conversa sincera sobre os caminhos da fé, inspirada por um encontro inesperado que tocou milhões de brasileiros. Recebam Leonardo e Padre Marcelo Rossi." Os dois entraram juntos no estúdio, cumprimentando-se com um abraço espontâneo que imediatamente estabeleceu o tom do programa.
Sentaram-se nas poltronas posicionadas em um ângulo que lhes permitia olhar diretamente um para o outro, não apenas para as câmeras. Leonardo, Padre Marcelo, obrigado por aceitarem este desafio, começou Bial. E vocês poderiam compartilhar o que os motivou a estarem aqui hoje, após aquele momento que viralizou nas redes? Foi Leonardo quem respondeu primeiro, com sua característica simplicidade. Olha, Pedro, depois daquele dia no palco, tivemos uma conversa nos bastidores, eu e o padre. Uma conversa de homem para homem, sem câmeras, sem pressão. E percebemos que, apesar das diferenças, temos muito em comum. Principalmente o desejo de ajudar as pessoas a encontrarem conforto e esperança. Padre Marcelo assentiu, tomando a palavra em seguida. Exatamente. E percebi que no palco eu estava mais preocupado em transmitir uma mensagem doutrinária do que realmente escutar. O Leonardo me deu uma lição de humildade naquele dia, com sua resposta sincera sobre a perda do irmão. O sacerdote fez uma pausa antes de continuar, visivelmente emocionado. Sabe, passei anos pregando sobre a importância de ouvir a voz de Deus. Mas às vezes nós, líderes religiosos, estamos tão ocupados falando em nome de Deus que esquecemos de ouvir como Ele fala através das experiências das pessoas. Aquela admissão pública de falibilidade por parte do padre surpreendeu muitos espectadores. Nas redes sociais, os comentários começaram a mudar de tom, do confronto inicial entre times para uma apreciação da honestidade daquele diálogo. Pedro Bial então convidou os outros participantes a se juntarem à conversa. Maria das Dores compartilhou como, após perder o filho, sua fé foi simultaneamente abalada e fortalecida. Durante meses, não conseguia nem entrar numa igreja, sentia raiva de Deus. Mas um dia, no cemitério, vi um passarinho fazendo ninho bem perto do túmulo do meu menino. Aquela cena tão simples me fez entender que a vida continua, de formas que não conseguimos controlar. Minha fé voltou, diferente, mais madura. Leonardo escutava atentamente, seus olhos revelando que aquele relato tocava em memórias pessoais. Quando perdi meu irmão, comentou o cantor, passei por algo parecido. A fé não elimina a dor, mas nos ajuda a conviver com ela. E cada um encontra seu caminho próprio nessa jornada. O professor Carlos, representando uma visão não religiosa, acrescentou: como agnóstico, observo que o ser humano tem uma necessidade inata de transcendência, de encontrar significado além do material. Isso se manifesta de formas diferentes em cada cultura, em cada pessoa. O problema começa quando queremos impor nossa versão dessa busca aos outros. Padre Marcelo, que em outros tempos poderia ter contestado veementemente tal posição, demonstrou uma nova abertura. Tenho refletido muito sobre isso. Claro que tenho minhas convicções como sacerdote católico, mas preciso reconhecer que Deus é maior que qualquer religião, maior que qualquer compreensão humana. O próprio Jesus passava mais tempo com os marginalizados do que com os religiosos de sua época. A conversa fluiu por mais de 2 horas, tocando em temas como perda, recomeço, dogmatismo versus experiência pessoal e o papel da espiritualidade na sociedade contemporânea. Em determinado momento, Pedro Bial perguntou a Leonardo sobre a nova canção que havia composto após o encontro com o padre. É verdade que você escreveu uma música inspirada nessa experiência? Leonardo sorriu, um pouco tímido. Escrevi sim. Chama-se Sob o Mesmo Céu. Fala sobre como todos nós, no fundo, estamos olhando para as mesmas estrelas, fazendo as mesmas perguntas essenciais, só que com palavras diferentes. Você aceitaria cantar um trecho para encerrarmos o programa? Pediu o apresentador. O cantor hesitou brevemente, olhando para Padre Marcelo, como se buscasse aprovação. O sacerdote assentiu com um sorriso encorajador. Leonardo então pegou o violão, que estava posicionado ao lado do cenário, e, sem grandes elaborações, começou a dedilhar os acordes iniciais. Sua voz, marcada pelo tempo e pelas experiências de vida,
Encheu o estúdio com versos que falavam de um céu grande o suficiente para abrigar todas as formas de fé, de um Deus que se revelava tanto nas catedrais quanto nos campos abertos, tanto nos rituais quanto nos gestos simples de amor. O refrão, especialmente tocante, dizia: sob o mesmo céu, tantos caminhos sob o mesmo sol, tantas verdades no mesmo coração, o mesmo mistério de um amor maior que qualquer palavra pode conter. Quando terminou de cantar, havia lágrimas nos olhos de vários presentes, incluindo o padre Marcelo. O sacerdote se levantou e, num gesto espontâneo, abraçou o cantor. Essa canção, disse o padre, emocionado, expressa algo que muitos sermões não conseguem transmitir. Obrigado por esse presente, Leonardo. Pedro Bial, percebendo a potência daquele momento, conduziu o programa para seu encerramento. Começamos com um aparente confronto entre visões de mundo e terminamos com uma canção que nos une. Talvez seja essa a lição mais importante que levamos hoje. Quando nos permitimos ouvir verdadeiramente o outro, descobrimos que as diferenças que nos separam são menores que a humanidade que compartilhamos. As câmeras capturaram uma última imagem. Leonardo, Padre Marcelo e os demais convidados, lado a lado, sem hierarquias ou posições de superioridade, apenas seres humanos compartilhando sua jornada sob o mesmo céu. Nas semanas que se seguiram à transmissão do programa, seus efeitos se fizeram sentir de maneiras inesperadas. A canção Sob o Mesmo Céu foi lançada oficialmente e rapidamente se tornou um sucesso, transcendendo o público tradicional da música sertaneja e atingindo pessoas de diferentes contextos sociais e religiosos. Padre Marcelo Rossi, inspirado pela experiência, iniciou uma série de encontros em sua paróquia chamada Diálogos de Fé, onde pessoas de diferentes religiões e até mesmo ateus e agnósticos eram convidados a compartilhar suas perspectivas espirituais. A iniciativa, inicialmente vista com desconfiança por setores mais conservadores da Igreja, ganhou o apoio do próprio Papa, que elogiou o espírito ecumênico do projeto. Leonardo, por sua vez, continuou sua carreira musical, mas passou a incluir momentos de reflexão mais profunda em seus shows. Sem transformar suas apresentações em pregações religiosas, encontrou um equilíbrio entre o entretenimento e o compartilhamento de suas experiências de vida e espiritualidade. Os dois mantiveram contato, desenvolvendo uma improvável amizade que transcendia suas diferenças. Ocasionalmente, participavam juntos de eventos beneficentes, sempre reforçando a mensagem de que o respeito mútuo e a escuta verdadeira eram o caminho para a superação de polarizações. Em uma entrevista concedida um ano após o programa histórico, Leonardo refletiu: aquele momento em que o padre tentou me corrigir acabou sendo uma bênção disfarçada. Se tivéssemos ficado cada um na sua posição, defendendo seu território, teríamos perdido a oportunidade de crescer juntos. Às vezes, o que parece um confronto é, na verdade, um convite para um entendimento mais profundo. Padre Marcelo, na mesma ocasião, complementou: Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas muitos de nós, religiosos, esquecemos que ele também disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Aprendi com Leonardo que a simplicidade muitas vezes está mais próxima da verdadeira sabedoria do que todos os nossos elaborados discursos teológicos. O Brasil, um país de profunda religiosidade e também de crescente diversidade espiritual, encontrou naquela improvável parceria um exemplo de como o diálogo respeitoso podia substituir a polarização. Não se tratava de relativismo ou de abandonar convicções, mas de reconhecer a humanidade compartilhada que existia além das diferenças. E assim, o que começara como uma tentativa de correção pública se transformou em uma lição para milhões. Às vezes,
As respostas mais profundas não vêm de quem tem mais conhecimento teológico ou posição de autoridade, mas de quem fala com a simplicidade e a autenticidade nascidas da experiência vivida. No final, tanto o sacerdote quanto o cantor sertanejo haviam se tornado mestres e aprendizes um do outro, num intercâmbio que enriqueceu não apenas suas próprias vidas, mas também a de todos aqueles que testemunharam sua jornada de reconciliação.